Bom, então será que o Rodrigo Nestor volta para o time do São Paulo? Deixa eu te atualizar do que tem sobre o Rodrigo Nestor e também sobre o técnico Hernan Crespo, que segue sendo pauta do São Paulo Futebol Clube nesse momento conturbado que o tricolor paulista vive aqui nesses dias aí atuais que o São Paulo não consegue uma vitória no Morumbi, beleza? Vamos falar também sobre 4 reforços pedidos pelo São Paulo e inclusive Jornal Português falou do interesse do São Paulo num atacante, jogador lá de Portugal, que é brasileiro, mas joga lá em Portugal, e eu quero te atualizar de tudo que tá rolando aqui. Falar sobre a questão do Rian Francisco, que também já deu o que falar de novo com relação ao São Paulo e ao técnico Luiz Ubeldia, o que deve ser demitido imediatamente. E também falar sobre Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar, em que pé que está e qual que foi a última polêmica que rolou envolvendo o nome desses 3 jogadores aí, que é muito importante para esse momento atual do São Paulo. Então seja muito bem-vindo aqui na Coletiva do Juba, vamos trocar uma ideia de São Paulo Futebol Clube e te atualizarei das últimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Para isso, meus amigos, eu farei tudo aqui, tá? Se você só chega nesse like aí e se inscreva aqui também no canal, compartilhe o vídeo, vamos junto aí nessa família que só cresce e eu sou muito grato por ter você por aqui. Apesar desta onda duríssima que o São Paulo tem vivido ainda, não? Gente, olha só, para começar o vídeo falando sobre a volta de Rodrigo Nestor, o que eu estava me informando? O Nestor, quando ele foi embora para o Bahia, ele foi mesmo por empréstimo. Então o Bahia pagaria 10 milhões para o São Paulo e o Nestor ficando lá, renovando o contrato, o Bahia pagaria mais 30 milhões para o São Paulo, totalizando 40 quinas, 40 milhas para o tricolor paulista. Então o Nestor teria que cumprir metas porque ele foi com uma obrigação de compra. E o que está pegando é que o Nestor ele tem ficado no banco de reservas. Então se o Nestor não bater as metas, o Bahia pode optar por devolvê-lo ao final da temporada. E é muito possível que isso aconteça, viu? O Bahia compra do São Paulo a preço de ouro, valor caro, o Nestor e também o jogador Michel Araújo. O Michel Araújo tem entrado antes do Nestor na maioria dos jogos. E o técnico do Bahia é o Rogério Ceni, um grande entusiasta do futebol do Nestor, um grande admirador da pessoa e também do jogador Nestor da equipe de base do São Paulo. No São Paulo ele colocava o jogador assim, goela abaixo da torcida, colocava de maneira até exagerada, colocando alguns caras de nome no banco de reserva. Só que agora, lá no Bahia, o Rogério Ceni tem tratado o Nestor como um jogador normal e não como um cracaço que o mundo nunca viu. E o Bahia tem uma outra questão. O cara igual o Biel, que estava no Bahia, foi embora. Tassiano acabou comprado pelo Santos. O Bahia não está muito preocupado em manter um alicerce ali, um time base. O Bahia tem sim reformulado depois que virou Grupo City, e o Nestor não tem nada garantido por enquanto, até o momento de hoje, que o Nestor ficará no clube do Bahia lá ao final da temporada. E hoje eu olho para o panorama geral do time do São Paulo, eu nunca fui um entusiasta também, um admirador do futebol do Rodrigo Nestor. Muito pelo contrário, sempre achei que não é bom de drible, não é rápido, parece rápido, não é rápido, a visão de jogo não é apurada, não tem aquele passe que você fala, nossa, ele é um cara dinâmico, né? Ele corre, ele ajuda na marcação, ele cumpre em funções táticas para um técnico, mas assim, longe de brilhar e ser um jogador do nível do São Paulo, nem do nível do Bahia tem sido. E aí agora, eu olho pro São Paulo e tem o Galopo jogando o Super Mundial, tem o Rodriguinho e o Matheus Alves aqui no São Paulo, o Matheus Alves com uma grande chance de ir embora agora. Então o Nestor, ele voltaria a ser importante pro São Paulo? Você curtiria ter o Nestor por aqui? Eu, sinceramente, tenho lá minhas 500 milhões de dúvidas, mas só por ser um jogador de São Paulo e estiver apto a voltar Nestor e Galopo. Vai voltar Nestor e Galopo aí, vamos dar uma chance? Com certeza, né? Ainda mais diante do momento que o São Paulo vive, que é um time que pega o Mirassol, faz pênalti no Chico, é um time que pega o Bahia, um Deus nos acuda, pega o Vasco, toma goleada em casa, é difícil. Não está nada fácil torcer pro time do São Paulo ultimamente. O São Paulo que segue mantendo o técnico, né? O São Paulo tem aí a manutenção do técnico meio garantida por algumas frentes de jornalistas, mas eu duvido muito que o Zubeldia consiga se manter no São Paulo nesses próximos dias aí. O São Paulo, o que eu imagino? Que ele já está procurando técnico e que ele vai anunciar muito em breve. Não tem pressa para ter um técnico agora nos próximos 1, 2, 3, 12, 13, 14 dias. Por quê? Porque o elenco do São Paulo está de folga.
O que eu tenho é que o elenco do São Paulo ficará 2 semanas de folga, descansando a parte física. Quando o elenco voltar, aí que o técnico faria um trabalho que começaria praticamente do zero. Então, se o São Paulo demitir o Zubeldia hoje, ele fica sem técnico. Se ele demitir daqui 10 dias, contratando um outro técnico, não muda nada para o cronograma de preparar esses jogadores agora nessa parada do Super Mundial. Então o Zubeldia, pra mim, balança muito do cargo e vai cair. Nós tivemos algumas polêmicas envolvendo o nome do Zubeldia recentemente. Uma delas foi a mudança de trajetória do Baby, o líder da torcida. Da organizada, né? Ele tinha falado que não ia perder a demissão e acaba pedindo. O presidente do São Paulo e o diretor de futebol, eles desapareceram. Eles não estão mais aparecendo por aqui. Então, por aqui, na mídia. Então, se eles... bancamos o técnico. Não veio deles. Não foi uma palavra que eles disseram que o Zubeldia ficaria mantido agora. Até porque quando voltar o Super Mundial, pega Flamengo lá, Red Bull lá e Corinthians aqui, o São Paulo de Zubeldia, ele tem que mostrar serviço. Uma das polêmicas que apareceu foi essa do Baby pedindo a demissão. E a outra foi a do Rian Francisco, que conseguiu fazer um golaço no jogo contra o Vasco, e esse gol foi na estreia do Juan Dinenno, o novo reforço do time do São Paulo. O Dinenno, ele vem para ocupar uma função que é exatamente a mesma faixa do campo do Rian Francisco. É uma função que ele é centroavante e ele tem uma característica bastante diferente do Rian. Ou seja, ele não é o cara de mobilidade como é o Rian. Ele é um cara trombador, um cara pivô. Então, se o Zubeldia mostra uma predileção pela função de pivô do Dinenno, quer dizer que um cara igual o Rian Francisco, ele tem as qualidades, as qualificações, o perfil de um tipo de jogador que o Zubeldia não gosta de usar. Então o Rian, ele tá afastado num primeiro momento. Só que ele jogou o último jogo e fez o gol. Então, se o Zubeldia voltar atrás e disser, não, o Rian tem bons números, o Rian tem uma boa trajetória, vou manter o Rian no time, ele vai contra a contratação mais recente que o São Paulo fez, que foi a do Dinenno, ou até mesmo a contratação carésima do André Silva, que assume o posto de titular absoluto da camisa 9 na ausência do Caleri. Então fica assim um dilema para o Zubeldia, mas quem espera uma chance para Rian Francisco é muito difícil, é muito complicado. O São Paulo, de verdade, ele não demonstra nenhum tipo de planejamento para com o Rian Francisco, a sua grande joia, que vem aí depois de muito sonhar com um centroavante fazedor de gols e que tem um futebol que realmente ele meio que desequilibra. O último gol contra o Vasco, ele não foi uma surpresa. Já foi golaço contra a Ponte Preta. Ele é um cara de um dinamismo e de um efeito de área muito grande e muito incrível. E agora o São Paulo vê contra o Vasco a viola quebrar, ele vê o São Paulo definhar dentro do campo e o Rian Francisco sendo a única, mas a única mesmo, boa notícia que tivemos dentro do gramado, que ele conseguiu finalmente voltar a deixar o São Paulino um pouquinho honrado, né? O que nós tínhamos para dizer depois de Mirassol, Bahia e Vasco? Rian Francisco joga bola. É a única coisa e coisa que o Zubeldia não parece querer usar. Mas o Zubeldia deve cair. E aí, será que o Crespão vem? Rapidez para molhar as palavras aqui. Uma molhadinha de palavras aqui só para deixar tudo bem aquecido ou bem molhado. Porque agora eu vou falar de Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar, depois do Biel e do Crespo, beleza? Deixa eu falar de Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar. Tem também uma polêmica rolando aí, que seria uma frente de notícias dizendo que o Zubeldia ficaria no cargo do São Paulo por conta dos retornos de Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha, o que mudaria o curso do trabalho do Zubeldia, né? Então o Zubeldia já provou que não dá, mas tem 3 reforços gigantescos, nossos melhores jogadores para voltarem, Lucas, Oscar e Ferreirinha, e que eles voltando, o Zubeldia conseguiria entrar no eixo e entregar pra gente os resultados que o São Paulino espera. Essa questão é verdadeira, né? O Ferreirinha, o Lucas Moura e o Oscar vão voltar. Uma das polêmicas é que o próprio Baby, no vídeo dele, fala: nós não sabemos quando esses caras voltam. Nós não temos a informação. E isso é verdade. O São Paulo, em momento algum, ele divulgou qual que era
a situação do Ferreirinha, do Lucas e do Oscar de verdade e quando esses caras voltariam. O São Paulo segura a informação às 7 chaves. Um problema do pé do Ferreirinha. O Lucas anda a coxa, sei lá, o joelho, não sei o quê. Eles não deixam muito claro pra gente quando os caras vão voltar. Então, segurar o emprego do Zubeldia, com o São Paulo beirando ali um rebaixamento inédito no Brasileiro, com base na informação de que amanhã Ferreirinha, Lucas e Oscar vão voltar, nós precisamos de um pouco mais. Precisamos de verdade saber quando esses caras voltam e como voltam. E se voltarem... Tirando o Oscar, que eu realmente não sei, Lucas Moura e Ferreirinha têm histórico de lesão grande. Eles têm sim lesões que eles tiveram ao longo de suas carreiras. Então dizer agora, Ferreirinha e Lucas voltam e que por isso eu vou segurar o Zubeldia é arriscado. Porque aí, Lucas e Ferreirinha voltaram. Isso quer dizer que eles não vão machucar mais? É claro que não. É claro que o São Paulo tem que se ligar e pensar em mais reforços. Agora, o São Paulo fala que não tem grana para reforços. Então, se não tem grana, não era o caso de você trazer um técnico que trabalha muito com o pouco que tem? Eu vou lembrar vocês novamente. Caio Paulista, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, o Wellington Rato, Rafinha, foram caras, Diego Costa, zagueiro, foram caras que estiveram na mão do Dorival e que ele conseguiu levar o São Paulo a um título de Copa do Brasil com esses jogadores. Agora o São Paulo está muito mais reforçado e o trabalho é muito menos entregue nas mãos do seu técnico. Então, já que você não pode trazer aí o Claudinho do Zenit e o Arrascaeta do Flamengo, será que trocar de técnico não é uma resposta? É claro que é. E é isso que todo mundo, muita gente está lutando para acontecer. E a troca deve acontecer agora. O São Paulo já busca por 4 reforços, tá? Surgiu o nome do Biel. Sabe quem é o Biel? O jornal A Bola, lá de Portugal, ele coloca o Biel, um atacante que era do Bahia, jogava aqui no Bahia. Ele coloca o Biel como um dos caras interessados do São Paulo Futebol Clube. O interesse da diretoria do São Paulo Futebol Clube dito pelo jornal A Bola lá de Portugal. O Biel é um jogador do Sporting de Portugal. Salvo engano, o time que o Cristiano Ronaldo começou. É o listradinho branco e verde, né, com preto. Acho que é esse time aí, o Sporting é o time que o Cristiano Ronaldo, salvo engano, começou. E o Sporting lá de Portugal, ele já emprestou o Biel pro Bahia. Então pensar, o Biel não vai ser emprestado pro São Paulo. Não. Pode ser sim. É claro que o Sport não quer ficar sucateando o seu jogador, emprestando para depois os caras usarem e devolverem pro Sporting quebrado, desvalorizado. Eles querem vender o jogador. Então existe um plano bem forte para eles colocarem uma cláusula, empréstimo, com cláusula de obrigação de compra, o que foi feito com o São Paulo e Marcos Antônio. Só que o Biel, que é um jogador que o São Paulo tem interesse sim, aparecem também Botafogo, Inter, tem alguns times aqui do futebol brasileiro interessados também no Biel. Falar do Botafogo eu acho meio ridículo, de verdade, porque todos os jogadores que até hoje eu fiz vídeo aqui falando que o São Paulo tinha interesse, alguns não vieram, alguns vieram, todos eles tinham uma notícia que o Botafogo também estaria interessado. Se você falar assim, o Lucas Moura vai voltar, o Botafogo tá interessado. Então é qualquer coisa. Lugano tá voltando no Brasil. O Botafogo está interessado. Luiz Fabiano, sabe, coisa que não tem lógica. Imagina o Lugano no Botafogo, não tem nem cabimento. Seria uma cebola na salada de fruta. Você fala, o que isso faz aqui? O Lugano no Botafogo, não tem lógica nenhuma. É mais ou menos o que acontece quando eu vejo notícias do Botafogo interessado em todo mundo. Parece que é para inflacionar o mercado, o empresário liga pra alguém lá, vocês estão interessados? Não sei, vamos ver, de repente... Botafogo tem interesse no Biel. Então eu não sei, sinceramente, se o Botafogo realmente quer. O Biel é um cara que foi banco do Bahia. O Biel não é um cara que hoje pode interessar tanto assim para Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Falo de Palmeiras, Flamengo e Botafogo por serem os times mais endinheirados do Brasil, tem mais grana hoje, né? Então falar, o Luiz Henrique volta pro Brasil. Botafogo, claro. Óbvio. O Almada volta pra... Botafogo, óbvio. Sei lá, deixa eu ver aqui, o Flamengo, tá vindo pro Brasil aqui o Ilharão, tá, esse não vai. Mas seria lógico ir pro Flamengo. Agora, quando você pensa no Biel, não sei se o Botafogo estaria interessado. O Inter,
Pode ser, né? Um Inter, com certeza. Um Santos, com certeza. São times tentando dar uma reformulada, uma melhoradinha. Aí pode até ser. Eu, sinceramente, acho que pro São Paulo trazer um cara igual o Biel, ele teria que saber exatamente das vendas de Lucas Ferreira, da venda do Henrique Carmo, porque se o Zubeldia e o São Paulo espera pelas voltas de Ferreirinha e Lucas, nós temos aí as 2 vagas de ponta preenchidas. Principalmente com o Zubeldia, mas mesmo que não seja o Zubeldia, vamos pensar que o São Paulo contratou o Crespo. O Crespo chega no São Paulo e vai montar o time com o que tem de melhor. É Ferreirinha, ponta esquerda, o meia é o Oscar, o ponta direita, segundo atacante é o Lucas Moura, e o centroavante vai ficar para André Silva, Dineno e Rian Francisco. Luciano tá sobrando nesse time aí. Lucas Ferreira e Lucas sobram nesse time. Matheus Alves sobra nesse time. O time voltou. Onde encaixa então aqui o Biel? Sabe, é um jogador barato? Porra, barato demais. Aí traz. Aí pode ser. É um cara que vai ganhar um salário mediano no São Paulo e vir de graça pra jogar agora 100% pronto? Isso é be my guest. Tô dentro, vamos aí. Aí eu vou com você. Agora, pra vir o Biel, pra você ter problema com Lucas e Ferreirinha, com o Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Luca, e ainda pagar o olho da cara num jogador emprestado com obrigação de compra, isso não é fazer o futebol certo. Isso é fazer o futebol endividado que Carlos Belmonte e também o Júlio Casares estão acostumados a fazer no time do São Paulo. Bom, técnico Hernan Crespo agora? Ou já? Já? Tá bom. O técnico Hernan Crespo, existem 2 falas aí do que eu apurei. Uma delas é que o Crespo é caro e que o Crespo estaria fazendo exigências para a diretoria do São Paulo para vir para cá. Essa é uma das frentes de notícia que está rolando por aí. A informação que eu tenho é uma que eu apurei com um cara que eu nem vou falar quem é, mas é um cara que eu apurei com ele e me parece muito plausível. É um cara da minha confiança, ele me falou o seguinte: Gilbão, o Crespo volta pro São Paulo se receber a ligação. O salário do Crespo seria mais ou menos parecido com o que ele ganhava antes no São Paulo. Que é menos do que o Dorival ganhava, é menos do que o Rogério Ceni ganhava, é um pouquinho mais do que o Zubeldia ganha. Mas é assim, cara, é um valor, assim, a diferença simbólica. Então, se o São Paulo tinha grana para renovar com o Dorival, ele tem grana para pagar o Crespo. Então, falar que o Crespo, nossa, não tem dinheiro para trazer o Crespo. Essa é a minha informação que eu tenho, é balela. Tem dinheiro sim para trazer o Crespo. Se você demitir o Zubeldia, é 1 milhão a mais que sobra no cofre do time do São Paulo, tá? O São Paulo que se desfez de 18 jogadores, tem uma folha salarial altíssima ainda, mas ele se desfez de 18 jogadores. Aí você desfaz do Zubeldia também, sobra uma graninha aí no orçamento mensal. E aí você traria o Crespo. A outra informação que tem, essa aqui eu acho que ela é bem desencontrada. Falam que o Crespo ele faria exigências e ia querer um time competitivo. O São Paulo, e aqui se aplica ao Crespo e ao Jorge Jesus. Tô dizendo Crespo porque pode ser até mais que o Crespo, enquanto carreira. Quando você traz um técnico pro São Paulo hoje e você vai falar de reforços, você tem que levar em consideração que o time do São Paulo atual, real, o atual ele não é o real. O atual time do São Paulo, ele conta com Rafael Arboleda, Alan Franco, Juan Tressol, Sabino e tal, Tressol de menos. Mas o São Paulo tem o Igor Vinícius, que voltará de contusão, ainda é nosso. Esse não é um grandíssimo reforço, mas tem os caras da base, Mike e Felisberto. Na esquerda foram comprados agora Enzo Dias e o Wendel. E o Enzo Dias, um velho conhecido do Crespo, que são do mesmo país. O Wendel é conhecido do Porto. O Crespo, que flertou com a Europa a vida inteira e mora, e é um cara da Argentina, ele tem o lateral da Europa, que é o Wendel, e tem o lateral da Argentina, que é o Enzo Dias. Fala, ele vai querer que o Alaba, ele vai querer o Mendy. Não existe isso. Então, quando o São Paulo trouxer o próximo técnico, e pode ser o Crespo, claro, o Crespo ouviria, você vai ter o meia, Oscar, e mais os meias, Rodriguinho e Matheus Alves e até mesmo o Luciano aí, que os técnicos gostam de pôr de meia. Você vai ter o ponta direita Lucas Moura, e vai ter também Henrique Carmo e Lucas Ferreira. Você vai ter na ponta esquerda o Ferreirinha e vai ter também, das opções, o Luca para entrar no segundo tempo. E de centroavante, aí eu
passa o dia falando aqui. É André Silva, Dineno, Rian Francisco, vai voltar o Caleri, etc. Então, time tem. Falar que o Crespo vai chegar aqui e pedir 8 jogadores, esquece. A própria torcida do São Paulo pedindo 4 reforços, eu acho que 3 deles estão aí para voltar do próprio departamento médico. O Caleri também, mas o Caleri já não faz tanta falta se o São Paulo conseguir usar Rian, Dineno, André Silva. Agora, nas pontas falta mesmo, tem que ter o Ferreirinho e o Lucas, mas os caras já são nossos. Os craques, pra mim são craques esses 2 caras, já são nossos. E o Oscar... O técnico que não conseguir fazer o Oscar jogar, me desculpe, troque o técnico. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!